Boa noite a todos, paz e bem. Eu sou o Giacomo. Eu sou Cláudia. Nós somos da paróquia Santa Luzia, do Jardim dos Oliveiras. E frequentamos a comunidade São Francisco de Assis, que pertence à paróquia Santa Luzia. E hoje nós vamos dar continuidade a um trabalho que já vem sendo feito, uma catequese familiar que está sendo proposta e desenvolvida pelo ECC da nossa paróquia e sendo transmitida pelo Facebook, né? E hoje nós vamos conversar sobre leitura orante da palavra. Um assunto muito propício nesse momento de pandemia, distanciamento social, onde a gente encontra um pouquinho mais de tempo para que possamos fazer uma leitura da Bíblia, para que nós possamos trazer um pouco de paz para a nossa vida, para o nosso lar. E a leitura orante é uma leitura que pode ser feita da Bíblia. Não é um estudo bíblico, mas é uma leitura que você vai fazer entre você, o texto e o Espírito Santo. E como eu falei, um momento muito propício realmente para fazer uma leitura da Bíblia. Nesse mês de setembro, que é um mês considerado dedicado à Bíblia, o mês da Bíblia. Sim, a Bíblia Sagrada, ela contém muitas mensagens. E essas mensagens para o homem, para todos nós, mais em particular para cada um de nós. Ela é a voz de Deus para nós, né? Ela traz a vontade de Deus, ela traz a palavra de Deus, embora escrita por mãos humanas e em tempos diferentes, né? Cada livro foi escrito em um tempo diferente, mas sobre a proteção divina, sobre a inspiração do Espírito Santo. Então, é Deus se comunicando com cada um de nós, não é? Bom, se a gente vai fazer uma leitura dessa palavra, a gente não pode fazer de qualquer jeito. E não vamos fazer como a gente lê um livro, como lê um conto, uma ficção, embora a palavra de Deus, a Bíblia, traga histórias, traga parábolas, traga poesia, no caso dos Salmos, né? Mas a gente tem que ler sob a inspiração do Espírito Santo, né? Ungido pelo Espírito Santo, para que a gente tenha um entendimento pleno do que Deus está tentando nos comunicar. Por isso mesmo, e porque também a palavra de Deus, ela tem a função transformadora, ou seja, ela vai fazer mudança de vida em nós, ela vai nos converter. Por isso, a gente chama de leitura orante, né? Leitura divina, lesson divina, que quer dizer leitura divina. Então, segundo aí a definição de leitura orante, ela tem 4 passos a seguir. Primeiro passo é a leitura. Segundo passo é a meditação. Terceiro passo, que praticamente acontece automaticamente, é uma oração. E o quarto e último passo é a contemplação. Nós vamos explicar cada passo desses para que a gente possa se envolver melhor. Mas antes, para você fazer uma leitura dessas, você tem que ter um certo preparo. Você tem que achar um lugar bem confortável, silencioso, calmo, onde você possa ter uma concentração perfeita, uma boa concentração, e para que você tenha sempre em mente, na sua frente, a presença do Espírito Santo para te orientar nessas leituras. Então, o primeiro passo da leitura orante
é a leitura propriamente dita, né? Normalmente, muita gente faz a leitura da liturgia diária, né? Então, ou o evangelho do dia, ou a primeira, a segunda, a primeira leitura, no caso da semana, né? E faz esse acompanhamento. As pessoas que têm o costume de fazer leitura orante, elas usam a liturgia do dia. Mas você pode fazer também uma leitura orante da vida de um santo, pode fazer de um documento da igreja, uma epístola, né? Você pode fazer uma leitura do Papa, né? Fazendo sempre usando essa metodologia, tá? Então, no primeiro passo, você vai escolher a leitura e você vai fazer a leitura. Literalmente, você vai ler pensando na pontuação, porque para dar sentido à leitura, ler comumente, né? E aí você leu a leitura. Você vai fazer uma segunda leitura. Nesta segunda leitura, você vai observar o lugar, os personagens, vai se familiarizar com o texto mais profundamente. E aí você vai, de repente você gostou de uma frase, sentiu, tocou o seu coração, ou uma palavra que cala em você como uma pequena semente. Você pode parar. Hoje, naquele dia, aquela frase ou aquela palavra tocou o coração. Então, você vai se deter nessa palavra e vai conhecer também o texto, né? Lógico. Mas vai se deter nessa palavra e vai procurar usar os seus sentidos. Porque quando você já leu a palavra a terceira vez e você já se inteirou e já colocou no seu coração e você já pôs os seus sentidos em função daquela palavra, você já está começando o segundo passo da leitura orante, que é a meditação. Então, depois de você ler, você vai começar a refletir sobre isso que você leu. Então, você vai meditar. Você vai querer entender. Você vai pensar, o que a leitura está me dizendo? Será que aquela leitura não foi direcionada para mim? Quantas vezes a gente faz essa leitura, ouve e diz assim, essa leitura caiu para mim, não é? É assim? Porque essa leitura da Bíblia, elas são tão lindas que você ouve ela várias vezes e todas as vezes que você a ouve, ela te diz uma mensagem diferente. Então hoje ela diz uma mensagem para mim e uma mensagem diferente para você. A mesma leitura. Por isso é que a gente tem que meditar, tem que pensar o que ela hoje está me dizendo, né? Devemos saber que ela pode ter várias interpretações e também trazer acontecimentos no dia de hoje. A gente lê uma leitura que está na Bíblia, foi feita há muitos anos atrás, e a gente pensa assim, nossa, parece que está acontecendo nos dias de hoje esse mesmo fato. Por isso é que a leitura da Bíblia é muito linda, muito bonita, e tem várias interpretações. Por quê? De acordo com o seu estado emocional, o estado daquele dia, você pensa numa coisa diferente. Algo diferente para você, algo diferente para mim, algo diferente para outros. Então, devemos meditar, devemos estar de acordo com a vontade que Deus quer. Sim. A meditação é a resposta de Deus à nossa leitura, né? E a leitura toca o nosso coração, ela vai transformar. Ela vai me transformar, se ela toca o meu coração. Ou, pelo menos, vai deixar algo em mim. Vai deixar uma interrogação, alguma coisa que vai me
dar sentido àquilo dali, uma resposta, né, de Deus. Agora, mesmo que eu não entenda profundamente, porque às vezes as pessoas leem uma vez, 2 vezes e não conseguem entender o que Deus quer, né? Aquilo que não toca nelas. E às vezes a gente faz uma descoberta nova, mas a leitura, como diz a palavra, até em Isaías, capítulo 55, versículo 11, a palavra sai da boca de Deus e não retorna sem fazer aquilo que ela foi determinada por Deus. Ela vai fazer alguma coisa, uma mudança, não é? E então essa mudança pode ser mostrar para a gente a bondade de Deus, mostrar através da palavra, mostrar um conhecimento novo, mostrar alegria, a boa nova. Pode também mostrar que nós precisamos de mudanças e mudanças, a gente sempre precisa de mudança, seja na avareza, seja na preguiça, seja, enfim, no egoísmo, mas a palavra sempre vai trazer isso. Então, agora nós vamos passar ao terceiro passo, depois da meditação, que é a oração. E o que é a oração nesse contexto? É a devolução para Deus daquilo que nós descobrimos, daquilo que tocou o nosso coração, da ação de Deus, do seu amor em nossa vida. Eu tenho até tenho uma experiência com a palavra de Deus, trabalhando em curso de noivo. Eu sempre lia, né? E a gente usava o texto de Bodas de Caná. E eu estava assim num momento assim, com um grupo assim que não estava muito, sabe, participante, não estava muito querendo logo que terminasse, enfim. E eu aí fui para o sacrário e comecei a ler Bodas de Caná. Eu estava assim desanimada daquele trabalho. Quando de repente eu li sobre Maria falando, né? Maria fala do que acabou o vinho, Jesus, ela diz para os empregados, façam tudo o que ele mandar, e mandou que trouxessem as talhas de vinho, né? Os vasos de vinho, de água. E eu fiquei pensando comigo naquele instante, nossa, quem encheu esses vasos de água? Os servos, os empregados. Então eu fiquei pensando, nossa, Deus tocou no meu coração naquele momento, não importa, o trabalho é para Deus, então não importa o resultado, nós temos que continuar trazendo a água, porque Deus vai transformar em vinho, mas de repente o trabalho não sai tão assim, mas ainda é um trabalho. Então eu me senti assim, e naquele momento no sacrário eu agradeci a Deus por um novo conhecimento de um texto que eu trabalhava sempre. Então a devolução, a oração nesse momento da leitura orante é dizer para Deus, Senhor, obrigada. Obrigada porque eu descobri isso, obrigada porque eu tenho uma coisa nova, uma descoberta, obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho, porque o Senhor está sempre comigo, me orientando e me dando novas descobertas. Então essa é a oração de gratidão, de arrependimento, de louvor a Deus. E aí a gente passa para a quarta. Para completar então os 4 passos, né? Depois de ler, de meditar e de orar, vem a contemplação. Momento de você se envolver com a palavra de Deus. Momento de você acatar. Momento de você sentir a beleza da presença de Deus ao seu redor. Ele está te envolvendo, está te completando. Você tem que pensar em ter novas ideias, novos pensamentos, novos momentos, né? Para que você possa mudar o seu modo de agir. Nossa. Ter atitudes mais simples, mais humildes, mais concretos, né? Sempre baseado em 3 virtudes teologais que a gente tem que levar sempre em mente. É a fé,
a caridade, o amor e a esperança. Né? São 4, né? O amor também. O amor, ele veio acima de tudo, mas são 3. Então, a fé, esperança e caridade. E o amor acima de tudo. Sim. Então, vamos pensar nisso, vamos trabalhar isso. Vamos esperar que a gente possa se envolver cada vez mais na palavra de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Agradecemos a atenção. Boa noite para vocês.